Muito bem, para você que nos acompanha, estamos começando mais um episódio do nosso podcast A SIAP Conecta. E seguindo, nós viemos conhecer um pouquinho do trabalho do Sicoob. Então, para que você conheça um pouquinho mais do que é o Sicoob na sua efetividade, Hoje eu tenho a grata satisfação de receber o Márcio, que é gerente dessa agência central aqui de Paranavaí. Olha só, a estrutura, você vai vendo aí, uma estrutura muito bacana, uma estrutura totalmente moderna para receber realmente os cooperados, os associados da SIAP também. E isso é muito legal, ter toda essa estrutura em prol do seu cooperado. Mas prazer te receber, seja bem-vindo ao nosso podcast. Prazer é meu, obrigado Rodrigo pela oportunidade, obrigado também à SIAP, Isso é uma oportunidade muito bacana, até acho que você é um dos precursores, desse podcast e assim, parabéns pelo trabalho, tenho certeza que vai ajudar muito aí empresários, parceiros a estar mostrando a sua cara, e mostrando para a comunidade o que a gente faz de fato, porque às vezes a gente está no dia a dia, mas o pessoal não entende, como que funciona o nosso trabalho e até nós talvez não entendemos como funciona o do empresário. Nós falávamos sobre essa questão, do cooperado, ele ser um pouquinho mais presente dentro da cooperativa, dentro do Sicoob, até mesmo para o associado da Associação Comercial e Empresarial, que tem também um acesso muito bacana aqui no Sicoob. E o Sicoob ele é um banco muito presente, conta pra gente um pouquinho o que essa representatividade ela converge no atendimento à população, porque não é só um atendimento, vamos dizer, entre aspas, bancário, na forma bancária, O Sicoob ele também tem um atendimento pessoal muito bacana, que é aquele atendimento social com diversas campanhas. Conta pra gente um pouquinho sobre os projetos do Sicoob hoje. Logicamente que nós somos uma instituição financeira, então sim, a gente vem trazer produtos financeiros para a comunidade, para de certa forma desenvolver a parte econômica. Só que, muito mais que isso, eu acho que é um grande diferencial nosso, que a gente se destaca muito em frente a qualquer outra instituição financeira, é que nós não somos apenas instituição, nós somos um agente de desenvolvimento socioeconômico em todas as comunidades que nós estamos inseridos. Uma das principais causas nossa, embasado nos 7 princípios do cooperativismo. Então, toda cooperativa, não importa de qual ramo ela seja, ela segue 7 princípios. E tem o 5º e o 7º. O 5º que é a questão de educação, formação e informação, já se fala por si, o que nós fazemos. E tem o 7º que é interesse pela comunidade, que nesse interesse pela comunidade nós não estamos falando financeiro. A gente está falando de se interessar de forma realmente verdadeira, realmente uma forma que vai ajudar ela a se desenvolver não só como uma cidade rica, mas como pessoas, como indivíduos e como seres humanos mesmo que temos que ser. Que a gente tem que ter essa conectividade, tem que ser pessoas sociáveis, nós temos que trazer o bem-estar de forma geral. E daí vem de encontro até num item que está meio na moda agora, mas assim, o Sicoob já trabalha com isso há muito tempo, que é o ESG, ou ESG, igual alguns falam a sigla em inglês. Então, o Sicoob já fala de ESG desde 2018. Nós já temos essa preocupação, que é a questão ambiental, social e também de governança, desde 2018, e isso já está no nosso DNA hoje. Então, a gente trabalha muito em cima disso, logicamente linkado com os princípios do cooperativismo e linkado ao nosso estatuto. Até para você ter uma noção de como que foi essa questão de atuação nossa no ano passado, a nível nacional, nós impactamos mais de 14 milhões de pessoas. Então, foi 14,4 milhões de pessoas, mais exatamente, impactadas por nossas ações sociais, ou de educação, ou de formação, no ano de 2025. E trazer isso em valor econômico, que parece que não, mas a gente tem um custo com isso, foi 560 milhões de reais investido no Brasil só com essas ações. Então a gente não está aqui só por questão financeira, a gente está aqui para desenvolver a comunidade como um todo realmente. Mas assim, vamos trazer mais para a nossa realidade ainda, falando no Sicoob metropolitano. A nossa região aqui foram 192 mil pessoas impactadas. Então assim, é o quê? 2 cidades de Paranavaí praticamente, Então é muita gente que foi impactada com essas ações sociais. E que ações são essas, que a gente proporciona? Vai das mais básicas até as mais complexas. As mais básicas ali, questão de arrecadação mesmo para proporcionar um conforto para famílias menos assistidas. Então a gente tem aqui campanha do leite, que sempre às vezes tanto para crianças quanto outras pessoas doentes não têm acesso, a gente faz essas campanhas durante o ano. Campanha do agasalho, que foi recentemente até a última que nós fizemos. Tem campanha de alimentos, nós fazemos também ali entre Natal e Páscoa, que são algumas datas mais comemorativas aí, que sabemos que tem bastante crianças assistidas. A gente também faz alguma arrecadação de chocolate e tal, para proporcionar algum conforto para essas famílias menos assistidas. Então essas são as mais básicas que realmente daí vai atender o quê? A comunidade.
tudo o que é movimentado no Sicoob, seja ele financeiro ou seja ele social, a gente não faz igual os bancos tradicionais que enviam para os seus acionistas. Muitas vezes os acionistas nem são brasileiros, os acionistas estão lá fora, de outros países. Então, tudo o que é arrecadado financeiramente aqui com os nossos lucros e sobras é distribuído de volta para os nossos cooperados. E as arrecadações, ações sociais, tudo que é realizado, tudo que é investido, também é reinvestido de volta nas comunidades onde nós estamos inseridos. Então, esse é o principal diferencial nosso. Então, todas as arrecadações aqui de Paranavaí são para a cidade de Paranavaí, são para as famílias menos assistidas em Paranavaí. Então, acho que isso já mostra que o nosso trabalho não é só falácia, não é só slogan bonito. A gente realmente faz isso e a gente tem provas aí, várias instituições que nós podemos ajudar. E até continuando assim, né, estou falando tanto de ações, mas que ações são essas, né, que a gente tanto faz? Já falei dessa questão das mais simples, mas vamos para mais complexas, vamos dizer que eu acho que até que são umas das mais importantes. Eu vou falar de uma que eu gosto bastante aqui, que é a questão de educação financeira. Até por dados da própria FACIAP, ela trouxe recentemente que no Paraná, mais de 80% das famílias estão endividadas. E quando você vai para o índice de inadimplência das famílias ali, eles separaram por faixa etária, mas na média ali estão acima de 20% de inadimplência. Então, assim, é um dado muito preocupante. É o maior dos últimos anos aí, e isso traz também uma preocupação para nós, porque nós sabemos que se a comunidade está endividada, se ela está inadimplida, como que nós vamos conseguir até proporcionar uma condição diferente para ela e como que a gente vai poder ajudar ela de alguma forma. Então, isso é onde entra a questão da educação financeira. Então, a gente trabalha com a educação financeira em várias pontes, mas assim, os principais. Nós vamos nas escolas, eu acho assim, que tudo é base de ensino, tem que ser lá desde pequeno, porque a gente sabe, quem foi bem criado tem uma preparação muito melhor quando cresce, quem tem um bom acompanhamento, então assim consegue se desenvolver melhor. Então nós vamos na base, vamos nas escolas, desde crianças pequenas ali, na faixa etária de 7 a 8 anos, até os adolescentes ali, os que já estão se preparando para entrar na faculdade. Nós atendemos todas as faixas etárias com palestras e com até, às vezes, alguma consultoria de educação financeira. E nós mostramos para eles que a importância de como, desde pequeno, de se organizar financeiramente, de não buscar atalhos, que a gente fala até muito no tigrinho, né? Que infelizmente se polarizou aí e acabou até prejudicando muito, até grande parte dessa inadimplência que a gente acabou de falar, infelizmente é parte dessas casas de apostas, né? Então a gente traz muito esse contexto, mostra, traz exemplos e traz até exemplos reais mesmo, pessoas que vão lá falar sobre como que era a vida de endividado, como se organizou. Levamos o orçamento familiar para que às vezes, é uma criança, um adolescente, só que talvez se a gente, conseguir salvar se uma daqueles adolescentes conseguir levar para a família esse orçamento familiar e conseguir talvez salvar ou melhorar a sua estrutura de vida ali, para nós já é trabalho feito, já é assim, sentimento de realização mesmo. Então esse é um trabalho que eu acho sensacional e que nós fazemos pensando no nosso futuro, porque a gente trabalha sim com o nosso presente, que as pessoas busca ajudá-las de alguma forma, mas assim, a gente tem que também procurar ajudar quem está vindo aí. Eles são o nosso futuro. Hoje você está aí, eu estou aqui, amanhã a gente não sabe se a gente vai estar e quem que vai estar no nosso lugar. Então a gente tem que preparar eles. E ainda nessa linhagem de educação financeira, a gente trabalha também com o que a gente chama de clínica financeira. Clínica financeira já é para atuar aí no presente mesmo, e esse é um programa muito legal, até eu acho que tem pouco conhecimento pelo pessoal, que qualquer pessoa, logicamente que nós queremos que os associados da SIAP, os nossos cooperados venham até a agência para nos visitar e já conversar sobre isso, mas qualquer pessoa da comunidade pode vir até as nossas agências, que vai ter gerentes especializados e preparados para atender vocês, para ajudar vocês a organizar a vida financeira de vocês. Então a pessoa que está endividada, Rodrigo, a pessoa que talvez está passando por um problema, ou talvez até ela não está endividada, mas ela tá começando a se perder ali, ela pode vir até a agência, vai ter pessoas preparadas, especializadas, treinadas para atender elas, para ela trazer a vida dela, como que é a vida financeira, como que acontece, o que a gente pode ajudar, no que está gastando, e nós vamos ajudar a fechar os gargalos, a fechar aquelas portinhas que talvez não seja necessário, focar no que é necessário realmente para a sobrevivência ou para investimento do sonho dela, e vamos acompanhá-la durante o tempo. Então, nós temos esse trabalho, esse projeto de graça, para que a gente tente até ajudar alguém e poder proporcionar tanto a liberdade ali de poder voltar a ter o nome limpo, talvez estar com o nome no Serasa, poder realmente ter uma vida financeira saudável, ou talvez até realizar um sonho. Talvez a pessoa não está sabendo se organizar para comprar seu carro, para comprar sua casa, para fazer aquela viagem, e a gente então traz isso, e logicamente, talvez nesse processo
tenha a oferta de algum produto ou serviço? Tenha, mas ele vai ser meramente para tentar ajudá-lo. Esse projeto não tem nada a ver com vendas, não tem nada a ver com questão financeira. A gente realmente fornece ele de graça para tentar ajudar você a se estabelecer financeiramente e também para você realizar seus sonhos. E outra coisa muito legal dessa questão também de ação social, né, de investimento social, nós temos aqui em Paranavaí, muita gente até não sabe disso, Rodrigo, nós temos aqui em Paranavaí, lá na Casa da Criança, um projeto chamado Cooperativa Mirim. Hoje esse projeto é um projeto gigante dentro do Cicobi a nível nacional, são muitas já cooperativas Mirim instaladas, só que o interessante aqui em Paranavaí, até foi com a ajuda do seu Luiz Agita também, e com os diretores da época aqui, é a primeira cooperativa Mirim do Brasil, do sistema Cicobi. Então, assim, vamos dizer que aqui foi o pontapé inicial, um projeto lindo. O que é essa cooperativa Mirim? Nada é mais que realmente se forma uma cooperativa de crianças ali que estudam na Casa da Criança e elas fazem isso geralmente no contraturno. E lá elas trabalham como que funciona realmente uma cooperativa. Então lá são crianças da faixa etária, geralmente ali elas vão de 7 a 10, 7 a 12 anos. Mas isso pode ser até de outras cidades, que aqui de Casa da Criança especificamente é essa. E assim, elas atuam lá como realmente uma cooperativa funciona. Então lá eles têm os cooperados, eles têm lá o presidente, eles têm um diretor, eles têm um tesoureiro e eles trabalham com toda a estrutura, votos como a cooperativa realmente faz, né? Para definir o destino, para definir as ações, o que vai ser feito da cooperativa. Existe a votação dos cooperados, realmente é todos os cooperados que definem, que decidem qual que vai ser os próximos passos da cooperativa. E assim, eles trabalham até essa questão de educação financeira. Por quê? Lá tem o que a gente chama de objeto de aprendizagem. Varia muito, já teve como objeto questão de doce de mamão, que eles mesmos plantaram lá, cultivaram, depois colheram e fizeram doce. Bacana. Já teve queijo, agora por último eles estão fazendo bolo no pote. Então eles pegam junto, logicamente, tem toda uma supervisão de uma professora preparada e formada sobre essa educação cooperativista, tem acompanhamento nosso, a gente tem um setor específico só para acompanhar as cooperativas mirins, então é bem estruturado, não é algo solto. Então lá eles auxiliam eles a fazer o bolo no pote, embalam, fazem toda a contabilidade, então vamos lá, quantos gastamos de material, quanto tempo nos esforçamos para fazer esse bolo, o que gastamos de gás para assar, o que foi e tal, fazem contabilidade, mostram para todos, então assim, não é só o tesoureiro não, mostra para todos, fala, a gente gastou isso, fez isso e tal, a gente tem que vender esses bolos a tanto, para a gente conseguir o lucro de tal. Tem o caixa da cooperativa, tem uma poupança que eles depositam esse dinheiro, inclusive no Cicobi, logicamente, né? E então a gente consegue formar uma formação completa, porque ali nós temos a educação cooperativista, nós temos a questão da educação financeira, porque desde pequenos eles já estão lidando com dinheiro, com custos, o que fazer para sobrar dinheiro, para ter o lucro, se não fazer isso vai dar prejuízo. E também a gente tem a formação de indivíduos, porque ali eles começam desde pequenos a trabalhar em equipe. Entendem que se um não fazer a parte dele, vai sobrar para o outro. Se o outro não fazer, vai sobrar mais e eles não vão conseguir conduzir. E fora isso, a importância das escolhas do voto, né? Porque querendo ou não, já é uma educação social ali também, porque quando elas entendem que o voto delas, que a voz dela é importante e que isso pode definir sim um futuro ou não, tanto para toda a cooperativa como para elas, a gente começa a formar cidadãos e começa a formar cidadãos críticos, para que eles vejam que cada decisão deles tem sim uma importância, ela pode sim moldar o que ele pode ser ou não quando crescer. Eu acho que assim, das principais e realmente das que eu mais gosto, as ações são essas. Mas assim, tem muito mais. Se a gente fosse falar de todas as ações aí que a gente faz, sem brincadeira, Rodrigo, a gente ficaria aqui em torno de umas 2, 3 horas falando aqui, porque é muita coisa. A gente faz muita coisa, nós temos todo um sistema interno de voluntariado. Isso a gente leva bem sério, nós temos que fazer cursos, renová-los, então todos os colaboradores aqui são voluntários e a gente trabalha isso de uma forma não só como, na verdade, até me orgulho de falar isso, mas essa agência aqui, tenho certeza que todas as agências não trabalham como obrigação, elas trabalham realmente com prazer, porque tudo que a gente faz vê que um pequeno esforço, uma pequena palavra, um pequeno gesto, a gente consegue só botar o brilho do olho da pessoa que a gente recebe, sabe, quando a gente consegue atingir ela de verdade, já é uma grande recompensa. E são projetos, que é bacana a gente falar, o pessoal que está em casa acompanhando a gente, são projetos que
são reconhecidos, né? Inclusive nós temos alguns prêmios que o Cicobi também ganhou. Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. Sim, sim. Até falando assim a nível regional, regionalmente Cicobi Metropolitano, temos uns prêmios nacionais dentro do Cicobi mesmo, e por causa da quantidade de pessoas impactadas e também por causa da qualidade, porque a gente não quer só pessoa, não a quantidade, a gente quer também que realmente elas sejam impactadas e entendam que essas ações realmente toquem o coração delas de forma positiva e que ajude elas de alguma forma. Então, de 9 prêmios totais, em 2025, o Cicobi Metropolitano recebeu 6 deles. Então, a gente dominou o palco lá, foi bem bacana. E fora isso também, ela converge muito na questão ESG e ela não impacta diretamente só a comunidade, mas o Brasil como um todo. O Metropolitano, ele foi a primeira instituição brasileira, até a gente não comentou disso, mas até isso vai um pouco para a questão de inovação, aliada com a questão ambiental, né, com a questão de preservação ambiental. Ela foi a primeira instituição financeira a comprar um NFT de preservação ambiental. Até assim, para talvez explicar um pouco mais, NFT é um certificado digital que comprova que você é dono de alguma coisa, né? Muito famoso Neymar comprou aquela pintura lá, gastou milhões, etc e tal. Então o Cicobi Metropolitano comprou uma NFT de preservação na Serra da Bocaina, de 1 hectare. E como que funciona? A startup, que é a dona daqui, vende os NFTs, ela controla de forma remota e presencial, então por satélites e também presencialmente, a preservação daquela parte de Mata Atlântica. Então ele não deixa, logicamente, que haja ali devastações, não deixa que haja invasores, e a gente usou isso lá no começo, pensando sim na questão ambiental, mas pensando sim, como eu falei agora há pouco, né, no futuro. Preservar essa área, pensando no nosso amanhã, no amanhã dos nossos cooperados. Só que acabou se alastrando muito rápido a notícia e agora, recentemente, até participamos da COP30 da ONU e fomos homenageados lá. Então, o Cicobi Metropolitano foi destaque nacional e até internacional por ser a primeira instituição brasileira a comprar uma NFT de preservação ambiental. Então, também foi uma coisa bem bacana que a gente conseguiu. Ou seja, o Cicobi, pelo que a gente pôde ver, né, ele está sempre à frente, né, sempre pensando no próximo passo a ser tomado e principalmente voltado para esse lado social, que é muito bacana, né? Diferentemente de outras cooperativas ou de outros bancos convencionais, né? O Cicobi pensa muito nisso e pensa em formar cidadãos de bens também. E isso é que é legal, bacana esse projeto que você falou, que é um projeto que eu particularmente não conhecia, passei a conhecer agora, acho que você que está em casa também que não conhecia, agora passou a conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto. É um projeto sensacional. O projeto da Cooperativa Mirim, né, que você falou, é sensacional, ou seja, você forma um futuro cooperado, né, que vai estar aqui, que com certeza vai conhecer o que é a cooperativa de verdade na sua essência, isso que é legal. Exatamente, porque a questão da cooperativa o pessoal olha muito até, quem não entende, talvez apenas com uma união de pessoas com fins lucrativos. Não, ela quer se unir para ter acesso talvez a alguma compra de mercadoria, de matéria-prima mais barata, quer se unir para facilitar, mas não é só isso, a cooperativa é muito mais que isso. A cooperativa de verdade mesmo, ela se preocupa, que nem nós falamos no começo, com o desenvolvimento socioeconômico. Tem sim a parte econômica que a gente tem que proporcionar o máximo possível de não conforto, mas o máximo possível de condições que vai ajudar o cooperado a se manter financeiramente, porque a gente sabe, uma família, uma empresa que não está bem estabilizada financeiramente, ela acaba tendo outros problemas, infelizmente, seja ele emocional, seja ele familiar. Então essa parte sim é importante, só que muito mais que isso está no nosso DNA, a questão social, porque a gente entende que não adianta a pessoa ter condição financeira, mas ela não ser uma boa cidadã. Porque igual nós estamos, como eu falei, nós estamos aqui hoje. Se eu estou aqui hoje porque também eu tive uma boa educação, eu procurei e consegui chegar de certa forma a um patamar que eu posso instruir outras pessoas a se organizarem financeiramente. E isso eu acho que tem que ser um ciclo e a cooperativa proporciona isso. Por isso que é tão importante a gente trabalhar no social. A sociedade sem a cooperativa, a sociedade sem cooperativa, ela consegue sobreviver. Porque se não for nós, talvez vai outro e tal. Mas assim, cooperativa, uma instituição financeira ou qualquer tipo de empresa não sobrevive sem a comunidade. Então, por isso que a nossa base é sim desenvolver a comunidade socioeconomicamente falando, para que ela automaticamente desenvolva tudo. Desenvolver a cidade, a economia, desenvolver o bem-estar dos cidadãos, até
novos governantes, novas pessoas aí para serem nossos líderes. Então, assim, tudo parte de um bom investimento social e que isso seja aproveitado da melhor maneira possível. E o que deu para perceber aqui é que vocês se preocupam mesmo com essa questão financeira das pessoas, né? Principalmente nos cooperados que vêm aqui. Então isso é muito legal, muito bacana a gente falar sobre isso, poder mostrar um pouquinho sobre isso para as pessoas, né, que estão acompanhando a gente, né? Que não é só você vir aqui e ser mais um número, né? Ah, eu sou um cooperado, eu sou mais um número. Mas o importante a gente falar é que realmente o Sicoob, ele se preocupa com essa questão financeira mesmo do seu cooperado. Sim, com certeza. A questão é que, como eu acabei de até comentar, quando o cooperado está bem financeiramente, ele consegue levar a vida dele muito bem também, porque é uma das principais, uma das piores coisas, graças a Deus eu não passei por isso, mas eu imagino que seja, exemplo, um pai não poder dar de comer para um filho, o pai não ter condição às vezes de pagar um remédio para um filho, para a esposa, para a família. Então, assim, por isso que nós nos preocupamos muito. Essas ações que nós fazemos para equilíbrio, para que realmente a família esteja um orçamento familiar equilibrado, é pensando no futuro dela, porque nós sabemos que se a família tiver acesso e não estamos falando de riqueza aqui, estamos falando de orçamento equilibrado, que ela consiga ter acesso à boa alimentação, que ela consiga ter acesso à boa educação, acesso querendo ou não, a roupas e tal, para pelo menos ela conseguir se apresentar bem frente à comunidade, seja ou no serviço, ou na escola, ou na faculdade. E querendo ou não, o que proporciona isso é a educação financeira, é a estabilidade financeira. Então, isso realmente é muito importante para nós, porque nós sabemos que se é o que está acontecendo agora, se as pessoas ficam muito endividadas, muito inadimplidas, todo mundo acaba pagando o preço. Porque a pessoa que está endividada, inadimplida, ela não vai comprar na padaria mais, ela vai diminuir, ela vai deixar o supérfluo mais de lado, calçados, roupas, alguns outros itens, ela começa a reduzir a compra também. Então, assim, começa a virar uma bola de neve. Aquela pessoa que ficou inadimplida ou endividada, ela para de consumir no mercado, para de consumir na praça. Parando de consumir, o dinheiro começa a parar de rodar e automaticamente todo mundo é afetado. Então a questão financeira é sim pela saúde não só financeira da pessoa, pela saúde financeira da comunidade, pela saúde financeira de toda a cidade e dos empresários. Então por isso que é tão importante. Nós entendemos que uma boa educação financeira, que até concordamos, eu acho que com várias pessoas, que ela deveria estar na grade curricular das escolas, né, desde lá do início. Se tivéssemos isso, se isso realmente fosse implantado, você pode ter certeza, em torno a 10, 15 anos, aí o que veríamos de diferença, a evolução, tanto nas cidades pequenas quanto cidades grandes, porque isso seria geral, seria muito importante, seria até, posso dizer que assim, realizador, ver a importância que ser dada realmente, a verdadeira importância ser dada à questão da educação financeira. Acredito que é um dos pontos aí que mais me chama a atenção. Mas eu queria te agradecer, muito obrigado mais uma vez por você ter cedido o espaço aqui pra gente, né? Como eu falei com o Dudu, comento também com você, é uma agência muito bonita, uma agência grande, diferente. Você que não conhece ainda, vem conhecer, porque vale a pena realmente. Então agradecer mais uma vez a vocês por essa parceria com a SIAP, né? E dizer que nós estamos de portas abertas também para ser parceiros entre esses projetos que o Sicoob também desempenha aqui na cidade de Paranavaí, né? Nós estamos sempre prontos para ser parceiros também e levar a bandeira do Sicoob cada vez mais longe. Muito obrigado. Com certeza. Eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade, agradeço novamente a SIAP por esse belo projeto aí que vocês estão fazendo. E fica o convite, você já convidou, fica o convite a todos aí associados, não associados, venham conhecer a agência, venham tomar um café com a gente. Tenho certeza que a gente pode aprender muito com vocês com a gente, e as portas estão abertas a todos, principalmente também a vocês da SIAP, e a você, Rodrigo, obrigado novamente pela oportunidade e espero que seja só o início aí de uma longa parceria. Com certeza vai ser. Bom, vamos encerrando mais esse episódio. Quero agradecer a você que ficou com a gente até agora. Lembrando que você que ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever no nosso canal, se inscreve aí rapidinho, tá? Siga a gente nas redes sociais também, Sicoob também pode seguir nas redes sociais, tá passando aí as redes sociais para você, tá bom? Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.